Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Estamos iniciando mais um gabinete. Eu, Tabata Alves, editora de política do Leia Já, recebo aqui hoje no gabinete Luiz Momesso, ele que é jornalista e foi vítima no período do golpe militar. Trazemos também a historiadora Socorro Abreu, eles que vão nos relatar esse período da nossa história. Obrigada, Socorro, pela sua presença, pela sua participação aqui no gabinete. É um prazer. Obrigada, Luiz, por estar aqui conosco e falar um pouco desse período da nossa história. A gente sempre viveu essa luta toda, a gente que agradece as oportunidades de continuar denunciando o que foi feito. Como foi vivenciar esse período? O senhor que era um jovem de 25 anos e aí foi preso, né? Pela primeira vez em São Paulo. Alguns momentos diferentes nesse período da ditadura, né? A gente viveu grande parte da vida na ditadura, né? No período mais ativo. Então, uma parte inicial, quer dizer, logo depois da ditadura, eu fui morar em São Paulo, eu era agricultor, né? Fui morar em São Paulo, no ABC, e me tornei metalúrgico. E participando do movimento sindical e movimento político antiditadura, né? A gente fez... Eu entrei logo na Ação Popular, né? Era uma organização marxista e que pregava não só o fim da ditadura, mas uma revolução socialista, né? Então, nesse primeiro período, foi de 1966 até o ato institucional número 5, foi em 1960, final de 68, né? Foi um período de um grande aprendizado como militante operário, organizado, reunião semanal, discussão, convivência com os companheiros, manifestações de rua, participação das lutas. Foi um período de um grande aprendizado. E eu aprendi muito, que eu já tinha um pouco feito em alguma coisa no campo, né? Organizar os trabalhadores. Então eu fiz um trabalho de organização muito intenso antes de 68, que a gente estava tentando tirar os pelegos dos sindicatos do metalúrgico, São Caetano do Sul, né? Então, nesse período, eu me desenvolvi muito politicamente. Assim, uma grande lição que eu tive da classe operária. Da classe operária, aprendi muita coisa. Se destacou naquele grupo. Eu sim, como uma pessoa tímida, camponês, caipira, mas eu me saía muito bem no trabalho de organização dos trabalhadores e de ajudar as pessoas a despertarem. Não é assim, dar consciência, mas fazer as pessoas pensar. Foi o que eu tentei fazer a vida inteira, depois como professor também, né? Ensinar. Uma professora me falou, você ensina a gente a pensar. Então eu contribuí bastante nesse trabalho de organização, no caso dos metalúrgicos, nesse período, na questão de organização e de formação de militantes. Isso me trazia uma certa vantagem assim. Logo cedo eu percebi que eu não tinha nenhuma característica para ser líder. Líder, está na frente, tem que ser pensamento rápido, meu é lento, tem que ser... Mas o senhor era o articulador, né? Eu ia mais em profundidade do que Esse tom seu conciliador ajudava a fazer com que as pessoas de paciência, se integrassem. Seria, vamos dizer assim, quando eu jogava futebol ainda jovem, eu gostava sempre de ser ou o goleiro ou o primeiro depois, porque aí eu via o time todo, ficava avaliando, dando orientações, quer dizer, eu era um pouco organizador já no futebol, que é uma característica. Agora, não tinha característica nenhuma de ser
uma liderança de massa, entende? Não tinha expressão, não tinha... Eu percebi logo isso e não fui por esse caminho, né? Então isso, de certa forma, me deu um pouco de... eu não me tornei conhecido publicamente. Eu era mais conhecido Dentre o grupo, nas né? organizações, nas bases do movimento, tá? Então aí vem o período que eu falo, esse período que termina com o ato institucional número 5. A gente já estava com a chapa do sindicato montada para tirar os pelegos da ditadura do sindicato. E o Sim. nosso candidato a presidente ia ser o irmão mais velho de Lula. Entendeu? A gente estava lá nessa... e No aí vem o ato sindicato, né? institucional 5, veio com uma violência terrível sobre os trabalhadores. Entendeu? Era assim, arrancando a casa de madrugada, todo tipo de terror, tudo. Eu saí antes deles chegarem, então não me pegaram. E aí eu discuti com a organização da Ação Popular, né, que eu não tinha, aí eles mesmos colocam, eu não tinha mais condições de ficar lá. Sim. Perdi emprego, tá, fui condenado por conta de uma greve que eu ajudei os companheiros de metalúrgico de Osasco, em 1968, a organizar. Então eu já tinha uma prisão de 6 meses já julgada, tá? E eu não tinha condições de ficar na região. Eu ia ser preso, torturado e sei lá o que aconteceria, né? Então é que a organização discutiu de que eu viria para o Nordeste. Aí eu vim para Pernambuco, depois para o Ceará, né? Para fazer trabalho por aqui, né? Bom, aí entra um outro período, porque não demorou muito, eu fui preso. Fui preso num latifúndio lá no Crato, no Cariri, né? Fui preso num latifúndio e aí fui sequestrado. Escondido de uma cadeia para outra, passei cadeia lá do Crato, quartel no DOPS, quartel da Polícia da Marinha, da Aeronáutica, com o batalhão de caçadores, foram me escondendo de um canto para outro, né? Fiquei sequestrado. Assim. E depois me entregaram para o Sérgio Fleury, que era o delegado de São Paulo, chefe do Esquadrão da Morte. Sim. Então eu vim de Fortaleza para cá, para Recife, passei um dia na Casa da Cultura, né, que era a casa de detenção. De lá para cá eu vim no avião algemado no braço do chefe do Esquadrão da Morte de São Paulo. Entendeu? Mas durante esse período que o senhor passou preso, né, nessas duas ocasiões, tanto em São Paulo quanto no Crato, né, o senhor vivenciou torturas, o Então, senhor presenciou outros companheiros, né, outras pessoas sendo torturadas? presenciei muito. Nesse período, a primeira choque que eu tive muito grande foi que lá eu morava lá num bairro do Santo André, e tinha um trabalho bom lá num bairro, de um padre, o pessoal da AP, tá, tinha um trabalho grande de jovens. E o principal líder deles era um negro, um rapaz negro de 18 anos, chamava Raimundo, e que era um líder natural, uma pessoa impressionante, assim, com aquela idade, e foi assassinado, né? Então, o primeiro choque que eu tive, assim, ele foi preso, assassinado, né, pela ditadura, né? Mas depois disso, quer dizer, nessa prisão, deixa eu contar um pouquinho primeiro. Quando fui preso aqui no Ceará, me levaram para o DOPS de São Paulo. Sim. Fiquei lá um mês sequestrado, sem registro de prisão, né, me escondendo. Só mais um dado, daqui para São Paulo, de Pernambuco aqui, na casa de detenção para São Paulo, eu fui algemado no braço de Amaro Luiz de Carvalho, que era um grande líder camponês,
e que a gente se tornou assim, uma pessoa, conhecia ali, mas foi muito bom ter conhecido, né? Uma pessoa, e ele, depois que voltou, foi assassinado na casa de detenção, né? Então a vida na ditadura era cheio dessas coisas, né? E esse receio de que isso pudesse acontecer com o senhor, né? Aquele jovem de 18 anos que o senhor conhecia, que foi assassinado, esse outro jovem que veio junto com o senhor e que também foi assassinado. O senhor vivia nessa iminência de que isso pudesse lhe ocorrer? Olha, a gente se preparava, eu me preparei bastante, porque a gente dizia assim, quando a gente é preso, a gente continua a luta na trincheira do inimigo. O que era a luta na trincheira do inimigo? Primeiro, não contribuir para destruir a organização. Não dá nenhuma informação. Segundo, assim, tentar não se comprometer e e tentar preservar a vida. Um grande desafio, né? Um grande Porque desafio. tá ali seu corpo, né? Suas emoções, que o medo vem junto, né? E não tentar comprometer a luta e as outras pessoas, né? E aí, no caso, quando foi no Pequeno DOPS em São Paulo, passei 3 dias, uma tortura psicológica. Todo dia sendo chamado para ser torturado e não torturado, devolvia. Amanhã te chama. Todo dia. Horrível, horrível. Assim, você vendo gente massacrada, aquela situação toda, e você esperando a sua vez, né? Um clima assim, muito difícil, Tenso, né? difícil. Socorro. Tortura mesmo. Sim. Socorro como historiadora e depois, né? Se tornou historiadora depois desse período, né? Mas aí como companheira, né? De Luiz e presenciar tudo isso e viver tudo isso e também estar na luta, né? E com a iminência de também poder ser essa pessoa que poderia ser sequestrada em Socorro. Veja, A gente já estava namorando quando foi era Sim. namorada. Justamente isso. Ele foi preso, interessante, ele foi preso no Ceará no dia do aniversário dele, né, 11 de janeiro. E foi para São Paulo e eu continuei no Ceará. Eu tinha ido daqui para o Ceará, morava lá. Também pela mesma organização, para fazer trabalho no meu operário. Eu cheguei a trabalhar numa fábrica. Eu tinha concluído o 2º grau, mas a gente propunha isso, a organização propunha isso, se ligar às classes mais importantes da luta, a maioria da população que é explorada, os trabalhadores. E a gente ia também para aprender com os trabalhadores, como ele disse, era uma coisa importante, né? A gente vivenciar, a gente conhecer uma outra realidade, a realidade dura da vida das pessoas comuns, né? E aí, quando ele foi preso, eu soube, mas a gente não se viu mais. Ele foi embora para São Paulo, eu só tive notícia dele depois que ele foi solto de São Paulo, que ele veio para Recife, eu já estava em Recife. Sim. Então, ele me contou como é que foi, né? Eu não vivi junto, eu não estava lá, não é? Mas é porque isso acompanha a vida, a nossa vida, da nossa família. A história de vocês, né? Então, veja, quando ele foi finalmente levado para ser torturado, queriam saber, não sabiam muitas informações dele, porque, como ele disse, ele não era uma liderança reconhecida, conhecida, estudante, essas coisas. Mas queriam vincular lá assalto a banco, queria fazer essa relação. E aí fazia todo tipo de tortura. Às vezes ele enfrentou tortura da desmoralização. Então, chegar junto de você e dizer, você está nessa luta, mas nessa luta não vai conseguir nada. Tem o bispo fulano, porque assim, a igreja apoiou muito os movimentos, né? Sim. Aí desmoralizava aquele bispo ou aquele padre, dizia que era gay, que não, coisas assim, absurdas, para ver se a pessoa se envolvia defendendo e começava a falar. Não, esse bispo não é assim, não sei o quê. Então, na medida em que você fala, você se enfraquece. Às vezes, nem o raciocínio vem
E aí você ainda fala, mais toma sob um pressão, partido, né? aí é mais fácil da pessoa que está torturando tentar arrancar coisas. Então, quando ele levantou aquela ideia, você tem que ter cuidado, saber que é uma batalha, que tem que preservar a organização e a vida, é não entrar nessas, né? E preservar a vida, quer dizer, tortura, mas a experiência dele e de outros companheiros, que eu também conheci muitos, né? É preservar a vida nas perspectiva de que sua vida é importante para a luta. Sim. Então, tem que dominar seu corpo o mais que puder. Por exemplo, ele foi muito torturado, aquela tortura de praxe, de botar fio elétrico nas partes íntimas, nos ouvidos, na língua, dar choque elétrico, que aí eu não sei descrever, aí seria ele, talvez para falar um pouco mais, mas você me repassou a bola, né? Então, veja, isso é uma coisa. E botava, pendurava no pau de arara. E no caso dele, então, eles batiam nas nádegas com palmatórias, e aí as nádegas iam ficando descarnadas, e aí eles jogavam água com sal. Aí descarnava, jogava água com sal. Nessa época ainda não tinha umas torturas que vieram aparecer depois, tipo coroa de Cristo, que botava uma coroa e afundava o crânio. Ainda não estava nesse nível, entendeu? Mas eram torturas muito difíceis da pessoa suportar, a ponto de não aguentar ficar em pé. E isso se fazia quando pegavam mulheres, por exemplo, eu conhecia algumas, logo partiu para o estupro, que é a maior desmoralização que se pode fazer para uma mulher, às vezes na frente do companheiro. Às vezes na frente do filho, do né? filho. Eu tive com a Melinha, há 15 dias atrás, a Amélia de Almeida Teles, veio aqui lançar um livro. Pela sua história. O que fizeram com ela? Tortura na frente dos filhos. Então assim, são coisas que não têm perdão, isso não tem justificativa, isso é um crime hediondo, isso não era... Essas pessoas teriam que ter sido já punidas. E muitos já morreram e não foram punidos, e as famílias recebem, e se faz avenida, escola. Eu até estou muito feliz, porque agora de tarde, nesse mesmo horário, está tendo uma reunião no Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, para começar também a Comissão de Direitos Humanos e começar um movimento para retirada dos nomes de ditadores, de torturadores, desse pessoal das escolas. Tem muita escola com nomes assim. Porque a gente enaltece essas pessoas. Exatamente. Elas continuam, né, como um mito positivo para a sociedade. Exatamente. Eu acho que devia botar uma placa de uma nova liderança, uma pessoa do povo, uma pessoa da escola, mas devia botar embaixo, esse nome foi mudado em tanto de tanto, porque antes era o nome de um ditador, que tomou conta do país pelas armas, que torturou, que assassinou. Quer dizer, não é só substituir o nome, é substituir, mas dizer por quê. Para as novas gerações, elas terem contato com a nossa história, de fato, não é apagar a história. Não, troca o nome e fica por isso mesmo, não é? Não é só o nome de um torturador, mas é o nome do acontecimento. Isso foi uma ditadura que se instaurou no Brasil, contra os interesses da população brasileira, para entregar o capital que pudesse ao estrangeiro, quer dizer, para impedir que as pessoas pudessem se organizar nos sindicatos, nos movimentos populares. Tudo isso foi perseguido depois. Teve, assim, aqui em Recife, é uma coisa que eu sempre falo, porque é pouco conhecida. Aqui em Recife, no dia 1º de abril, foram assassinados 2 jovens estudantes. Sim. Daquele caminho que ia para o Palácio do Governo, né? E na Dantas Barreto, aquele pedaço, foram assassinados um jovem secundarista e um menino que estava fazendo engenharia, tinha começado a fazer engenharia, um acadêmico de engenharia. Então, vejam, a ideia, com a Ato 5, tudo piorou muito, mas antes, já no primeiro dia do golpe, já teve assassinato. Então, não tem essa de passar panos quentes ou de dizer, não, mas eles eram bem intencionados, eles queriam salvar o Brasil. Salvar do quê? Eles queriam garantir a permanência do latifúndio, da grande exploração, das vantagens dos banqueiros, e que o povo não pudesse. João Goulart foi um presidente muito bem votado.
João Goulart tinha muito apoio. E, no entanto, quer dizer, como se temia, esses setores conservadores temiam a eleição de 66, resolveram cortar e acabar com a eleição, não é? Então, eu acho que eu estou tentando só fazer a ligação do passado com o presente para a gente ver que isso é um momento muito importante que a gente vive hoje. Sim. E a gente tem a situação de que essas pessoas foram mortas, foram desaparecidas, acho que foram mortas até hoje, muitas nem se sabe o que aconteceu com elas, outras em seus obituários, né, vieram com o absurdo, né, de que elas foram mortas não da maneira que aconteceu, né? E aí hoje se tem essa retificação das certidões de óbito, mas isso para as famílias certamente fica uma lacuna muito grande, né? Sem dúvida. E aí fica uma história falseada, né? Então é um absurdo. Hoje em dia se fala tanto em fake news. Isso tudo é uma fake news. A fake news do tempo da ditadura, de que aquele tempo não tinha corrupção, tinha grandes obras e ficava um dinheiro parado por aí. Então, tinha corrupção, e tinha isso que é pior, que era tudo proibido, quer dizer, os jornais eram censurados, as rádios eram censuradas, as músicas, as peças de teatro eram censuradas. Quer dizer, você não podia falar, você falava tudo atravessado, não é? Então, isso é uma ditadura. A polícia ficava na rua, nos pontos de ônibus lá em São Paulo, para botar ordem, como não tinha ônibus suficiente para todo mundo, o cotidiano qual era? Botava quatro soldados montados a cavalo nos pontos de ônibus e ficava passeando para lá e para cá, porque se alguém reclamasse na fila, pegava e levava preso. A prisão, inclusive a gente fala assim da prisão de pessoas conhecidas, mas as pessoas comuns, por exemplo, você pegava ali uma pessoa na fila e levava preso, se a pessoa não tivesse com documento, já ia preso mesmo. E sabe-se lá como é que ia descobrir quem era, quem não era. Então, no meio dessa história dos mortos e desaparecidos, tem muita gente que foi presa e torturada, pessoas comuns que nem estavam organizadas, nem estavam tentando mudar, às vezes nem tinha muita consciência do que acontecia, não é? E, às vezes, a ditadura procura... Os setores conservadores atuais, os setores fascistas, elevam a ditadura e passa muita ideia, não, mas havia calma, não havia... Como calma? Era a calma dos quartéis, quer dizer... Era calma para uma parcela, né? Uma parcela diminuta, a classe dominante, e a outra parcela, ela não podia... Eu dava aula, a gente era proibido de falar determinados temas em sala de aula. Então, veja, aí se criou um certo mito, em parte, né? Em parte da sociedade. As novas gerações muitas vezes nem conhecem isso. Sim. Então, se está procurando fazer também uma outra coisa, que é lugares da memória. Outro dia eu fui em Bibiribe, numa praça, em que se organizou um monumento, tem a estátua de um grande líder, que estudou lá naquela escola, que era do movimento estudantil secundarista, que porque, também foi preso e torturado. Porque, infelizmente, grande parte da sociedade nem tem conhecimento, né? Dessa história, né? Acredita que tem, ou houve recortes dessa história, e aí se junta com outros contextos fundamentalistas e acaba se criando uma outra retórica, né? Acredito que vocês, como integrantes da Comissão da Verdade, né, devam ter ouvido histórias que... Me lembro aqui de Eunice Paiva, que saiu da Comissão da Verdade porque não aguentava mais ouvir sobre os relatos das mulheres que eram abusadas, assim como você disse. Então, como era para você que foi abusado, que esteve preso e participar da Comissão da Verdade? É ser revitimizado novamente? Bom... Deixa eu pegar uma coisa um pouco antes. Estava falando, porque eu fui presa, não tinha notícia minha, eu não tinha notícia nada, nenhuma condição nenhuma de... Bom, isso, eu tinha minha família no interior, e eu não podia dizer onde eu estava. Sim. Entende? Não podia.
se quisesse escrever uma carta, tinha que mandar de outra cidade, para não localizarem, entende? Então, assim, a família não sabia nada a meu respeito, era um terrível, assim, né? É, eu fugi um pouco do assunto, mas assim, essas situações eu fugi um pouco dessa pergunta. De ouvir os relatos, né? O senhor viveu sua história e também vivenciou outras histórias sim. a partir Então, desses relatos que na medida teve que conhecimento. a gente foi assim, depois eu me tornei professor na universidade. É outra situação. Deixa eu só pegar um pouquinho. Depois da prisão, eu passei os 7 meses lá e me soltaram. A Polícia Federal ficou no meu pé, né? Fui Sim, ficar na casa dos meus pais, dos meus irmãos lá de Tocaia e tal. Eh, várias pessoas foram presas assim. A pessoa ia visitar os pais de madrugada, chegava lá, como aconteceu com o estava Fernando, né? é, Santa Cruz. Foi visitar o irmão então, aí Marcelo. fizeram isso comigo, não me pegaram, né? Eu eu estava meio esperto já, né? Mas assim, tô me Como professor. esse período depois da, da, da prisão, aí a gente fez uma revisão do que é que a gente estava fazendo. E da revolução, do movimento, da onde prisões, aquela questão de luta armada que estava com Sim, muita dificuldade de ir para frente. Então nós tomamos uma decisão de nos reorganizar normalmente no meio do povo, tal, estudar já uma profissão e desenvolver um trabalho a longo prazo, continuar a luta, mas numa perspectiva mais de longo prazo, que aquela luta, aquele modo que estava indo, a gente não ia avançar muito, né? Então, nesse situação, é que a gente resolveu estudar, entende? Estava aqui em Pernambuco, aprendi a trabalhar com artesanato para sobreviver, e a gente se mudou para São Paulo. Lá é, a gente tinha uma feira de artesanato, Praça da República, né, a Feira Hippie, sabe? para Que era conseguir bom para vender lá, subsistir, né? né? Só que eu não podia vender, porque tinha que ter uma carteira, uma licença da prefeitura, eu não podia tirar a licença. Então, Socorro tirou a licença, quer dizer, ela era, Eu era responsável. entendeu? Entendi. As A coisas. gente está nos momentos finais do programa, e aí eu queria saber de Socorro, né? Que falou um pouco, a gente está vivendo um momento novo da história, né? Com novos moldes, com novos discursos, com as redes sociais aí que levam vários tipos de informação e as pessoas são bombardeadas e muitas sem terem esse conhecimento histórico, né? O que que a gente pode pensar de daqui para frente, né, em melhoras para a sociedade em relação a que eventos como esse não voltem a acontecer? Então, vejam, a gente tem que passar a história limpo. Não dá para chegarmos nesse patamar, estamos num outro momento, mas aí daqui para frente. Uma das coisas de daqui para frente é pegar o daqui para trás também. Então, se a gente consegue avançar, e eu acho que se está conseguindo. O filme foi até muito interessante, porque trouxe de um outro ângulo a O Ainda questão de Estou Aqui, volta. né? Eu ainda estou aqui, né? Existem muitos filmes, muitos depoimentos, muitas coisas que estão sendo feitas. E particularmente, se retomando a luta para que se suspenda a anistia, quer dizer, para que não se reconheça, isso é uma coisa que o Supremo pode fazer, para que se reinterprete a lei da anistia, que na verdade é assim, a anistia é um criminoso. Se o torturador, ele nunca foi considerado criminoso, porque criminoso era considerado o que eles chamavam de subversivo, que estava preso. Nenhum torturador foi chamado de subversivo. Então, como é que eles foram anistiados? Tanto é que existem torturadores vivos que continuam recebendo É. salários, Então, né, Salário. dos Então, cofres então públicos, veja, né?
E eles não são crime. considerados criminosos. Então, para que eles tiveram anistia? Não tinha sentido eles terem anistia. Então, a gente tem que ganhar essa batalha de denúncia, de conhecimento para a sociedade. Então, como eu falei, né, esses lugares da memória, essas mudanças de nomes, é uma luta de outro setor da sociedade que precisa levar adiante, que é exatamente quando você passa limpo, você discute a questão da tortura, você discute a questão de que esses crimes são hediondos e eles eternamente, eles não têm até um limite. Ah, não, isso passou 15 anos, passou 30 anos, passou 50, acabou. Não, são crimes imprescritíveis, isso é uma coisa internacional. Então, eu acho que é muito importante a gente continuar puxando essa luta, a gente continuar desmascarando o fascismo. É uma coisa que, porque a ditadura, naquela época, alguns chamavam de ditadura fascista, outros não, falavam até regime militar, em lugar de falar ditadura, mas era de fato uma ditadura. E o Brasil hoje sofre também ameaças de voltar, sei lá, uma ditadura. Está tendo agora a discussão todinha daquela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, isso é uma coisa que não pode parar também. Eu acho que a gente tem que casar essa luta pela prisão, pela criminalização dos torturadores, quer dizer, dos que pretendiam torturar de fato, né? Porque tem casos gravíssimos que eles pretendiam até matar o presidente, do STF, o vice-presidente. Então, isso tem que ganhar mesmo a população como um todo, e a população tem que defender a democracia, tem que entender que a democracia, mesmo que ela não permita resolver todos os problemas, mas ela tem que garantir minimamente uma justiça social, ela tem que minimamente garantir liberdade de fala, de imprensa, de reunião, de essas coisas. Liberdade de fala não é falar mentira, não é desclassificar as outras pessoas, não é pregar ditadura. Isso não é liberdade. Então, eu acho que esse momento dá para casar as duas coisas e a gente dá um salto no momento atual, entende? E retomando ditadura nunca mais. Eu acho que é isso que eu poderia finalizar. E qual a mensagem que você deixaria, Luiz, a respeito desse período? Olha, eu acho que assim, a povo precisa tomar consciência, né? Raciocinar, pensar um pouco o que é que está fazendo. Quem defende uma ditadura, ou porque tem interesses, vai ganhar com isso, né? Em cima do sofrimento dos outros, ou porque é muito ignorante, ou porque é má, que é o sofrimento dos outros. Não tem cabimento. Então, a necessidade da gente desenvolver de denúncia, esse trabalho de colocar o tempo todo essas questões para que você evitar, quer dizer, avançar o problema da consciência, né? Na universidade a gente sempre fez esse trabalho, nós criamos um núcleo de documentação dos movimentos sociais que tem todo o acervo da Comissão da Verdade e que está fazendo exposições constantemente nesse sentido, né? Então a gente sempre atuou no sentido de melhorar a consciência, fazer o pessoal pensar, né, no significado de uma ditadura, além de todo o atraso que significa para o país, né? Eu agradeço a você que nos acompanhou aqui no gabinete, agradeço ao professor Luiz, à professora Socorro, e até a próxima.